Olá, está começando aqui pela TV Cidade mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós que estamos levando até você semanalmente assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. Queremos lembrar que você pode acompanhar os horários do programa Papo Saudável no site www.tvcidade.net. Muito obrigado pela sua confiança. E esta semana nós vamos falar sobre implantodontia. Recebemos no nosso programa Dr. Wilton Zimmermann de Souza, proprietário da clínica Odonto Vida aqui em Joaçaba, na Getúlio Vargas. Em primeiro lugar, doutor, seja novamente bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado, a gente já é da casa, né, Gustavo? Nós já falamos do site da TV, doutor. Eu acho que é importante nós deixarmos o endereço da clínica que tem à disposição a sanar dúvidas, esclarecimentos à população em geral. Qual que é o site da clínica e o que pode ser encontrado nesse site? O site da Odonto Vida, na verdade, é www.odontomaisvida.com.br. É um site que ele é bem explicativo, né, sobre procedimentos odontológicos em geral, principalmente, né, a nossa especialidade, que é a implantodontia. Então, pessoas que têm dúvidas, né, em relação a implante, o que é implante, como é que é feito, tempos de cicatrização, ali o site é bem explicativo para esse tipo de dúvida. Nos outros programas, doutor, nós falamos especificamente sobre os procedimentos, sobre a conceituação na área da implantodontia, e hoje nós temos a possibilidade de mostrar ao nosso telespectador alguns casos, alguns cases aqui da clínica, de alguns estudos, de alguns procedimentos que foram feitos, mas antes de tudo é importante nós colocarmos o seguinte: o que o paciente busca quando ele procura algo relacionado à estética e, melhor, o que pode ser oferecido para esse paciente? Realmente hoje a gente tem uma quantidade muito grande de recursos, né, falando em termos de reabilitação oral, né? Na verdade, às vezes o paciente ele vem simplesmente buscar estética, né, com a gente, com a clínica, né? Mas a gente às vezes detecta alguns outros problemas funcionais nesse paciente, né? Então a gente sempre procura orientar o que é melhor para ele, para que ele tenha uma longevidade de tratamento, né? É o que a gente vai procurar mostrar em algumas fotos, né? Alguns casos que simplesmente o paciente veio buscar só um implante, né? E a gente procurou orientar esse paciente que ele reabilitasse um todo, né? Para que aquele implante até não ficasse prejudicado em função de um todo, né? É como a gente pode observar, por exemplo, né, nessa foto 1 que a gente selecionou aqui, que na verdade esse paciente chegou para a gente basicamente buscando estética dos seus dentes, né? Só que ele tinha uma oclusão que estava bem complicada. A oclusão, para o telespectador entender, oclusão nada mais é do que a mordida, né? A engrenagem dos seus dentes. Então, basicamente, como que a gente vai trabalhar a estética se a oclusão, ou seja, a parte funcional desse paciente não está boa, né? Até porque eu posso trabalhar a estética desse paciente com clareamento, com troca de algumas próteses, porcelanas, né? Mas a mordida dele não vai estar boa. E o que pode acarretar isso? Mais tarde, vários problemas, por exemplo, como o DTM, que é a disfunção temporomandibular, que pode acarretar em dores musculares muito fortes, dores ao redor dos olhos, dor na região da articulação, dor de ouvido, vertigem, zumbidos e vários comprometimentos, né, várias sintomatologias em função apenas de uma má oclusão, né? Então, quando a gente é novo, às vezes a gente não sente isso, mas com o passar dos anos, isso pode ficar muito, muito comprometido, né? Então, nessa foto 1, o que a gente vê? Um paciente com os dentes, né, precisando fazer alguma coisa em termos de estética, mas principalmente se a gente avaliar, esse paciente, ele, em termos de oclusão, ele estava mordendo basicamente em 2 ou 3 dentes, né?
ele tinha um trespasse horizontal, ou seja, os dentes estavam bem projetados para frente, né? O que até, inclusive, acaba afetando a estética facial também do paciente, né? A alternativa que foi dada a esse paciente foi basicamente a utilização dos microparafusos, que é uma coisa muito moderna, muito atual hoje em dia, né? Microparafuso nada mais é do que pequenos implantezinhos que são colocados entre raízes de dentes ou no local onde o ortodontista desejar, para que os dentes sejam puxados através desse microparafuso. E o que acontece? Como o microparafuso ele é fixo, então não tem aquele problema, né, da lei de Newton. Por exemplo, eu te puxo, mas automaticamente você está me puxando, né? Que é ação e reação. Então isso acontece muito com os dentes. Quando o ortodontista puxa um dente através de outro, os dois movimentam. Então ele acaba perdendo a ancoragem, ou seja, ele não chega no resultado ótimo para ele. Esse parafuso fica no próprio osso. No osso. É um procedimento muito simples que demora em torno de 10 minutinhos na clínica, né? E sem dor, muito tranquilo, e acaba resolvendo muito desses problemas mais complicados em termos de ortodontia, né? De uma maneira fácil. Aqui no caso foi promovido a extração dos 2 primeiros molares dessa paciente, porque nós precisávamos trazer, e com um microparafuso ele trouxe. Essa foto 2 já é depois de algum tempo de tratamento, né? E essa foto 3 já mostra o caso praticamente finalizado, né? Já com o uso dos microimplantes. Com o uso dos microparafusos, né? Como na foto 2 você vai observar os microparafusos instalados ali, né? Aqui daí ficou um espaço embaixo, né? Que posteriormente vai ser reabilitado com implante convencional. Esse parafuso é material hoje diferenciado, sem problema nenhum para o paciente. Depois desse tratamento ele retira o parafuso, regenera o osso. Como que funciona isso, doutor? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, ó, todos os implantes hoje eles são de titânio. O titânio ele é um material biocompatível, ou seja, ele não rejeita, porque o organismo ele reconhece o titânio como se fosse parte dele. Então o que nós falávamos antigamente, que os pacientes sempre perguntam, implante vai rejeitar? Não, ele não rejeita, porque ele é biocompatível, ele é de titânio. No caso desse microparafuso, ele tem uma diferença para o implante convencional. Além do tamanho, logicamente, ele é um tipo de titânio que ele não osso integra. Ou seja, o imbricamento, ou seja, ele vai se instalar no osso e o imbricamento dele é de forma somente mecânica e não biológica. Então o que acontece? Ao final do tratamento, não precisa nem anestesiar no final e é só remover, porque o osso ele não é irrigado. Então remove sem dor, facilmente, muito tranquilamente. Certo. Esse primeiro caso, doutor, nós vimos esse paciente que teve que fazer todo um trabalho ortodôntico com auxílio da implantodontia para fazer uma força maior nesses dentes. Justamente. E nós temos aquele paciente que chega, por exemplo, no consultório com a falta de dentes, né? E, por exemplo, falta 2 dentes na parte da frente da mordida. Nesse tipo de caso, o que deveria ser feito? Pode ser feito. O que pode ser feito? Nós temos perdas, às vezes, de dentes de forma total, ou seja, o paciente que não tem nenhum dente, ou existem formas de perdas parciais, ou seja, né, um paciente que sofreu um acidente, caiu de bicicleta, caiu de moto, bateu, enfim, qualquer acidente, ou até mesmo uma perda por cárie, né? Sim. Cárie, tratou um canal, fraturou uma raiz, né? Então, as perdas parciais, elas normalmente são tratadas de forma mais fáceis, né? Mais tranquilas. Então isso acaba modificando bastante. Essa é a última foto desse caso, né, doutor? Isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável. Voltamos na sequência. Fique com a gente. Voltamos já.